Um bom dia a todos, né? Uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver assistindo depois dessa gravação. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, muito alegre mesmo de ver corações aqui que não estavam nas outras aulas e retornando. Fico muito feliz com isso. Nas aulas não, nessa nossa conversa, né? Nessa conversa sobre Jesus. Eu acho que esse é o nosso intuito aqui. E hoje a gente vai expandir um pouquinho mais dessa conversa sobre Jesus, sobre as bem-aventuranças hoje. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para que todos nós nos conectemos em oração com o Mestre, pedindo para Ele e para o nosso Pai que possam nos abençoar, nos proteger, nos inspirar e nos orientar nesse estudo de hoje, nas reflexões que nós faremos, nessa conversa de fraternidade, de amor e de muito afeto, porque esse foi um dos grandes ensinos do Jesus, que nós nos amássemos, ou seja, que nós tivéssemos relações afetivas de amor e de fraternidade. E é isso que nós te pedimos, Pai, nesse estudo e em todas as nossas relações. Vamos lá, então. Bom, hoje o nosso estudo, ele trata especificamente das bem-aventuranças. Hoje nós vamos nós vamos continuar falando sobre as parábolas. No entanto, eu quero entrar nas bem-aventuranças hoje, porque também nós já estudamos algumas parábolas que dão sequência às bem-aventuranças, porque falam sobre o reino dos céus, e nós já trabalhamos algumas delas aqui, né? Como do joio e do trigo, como do bom samaritano, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais essa grande plataforma do Mestre, né? Que é o Sermão do Monte. E hoje nós escolhemos a primeira bem-aventurança para aprofundar, né? Nós vamos começar pelos pobres em espírito. Então, Jesus subiu ao monte, né, como diz em Mateus, no capítulo 5, e também ele está em Lucas, mas nós vamos explorar a versão que está em Mateus. Ele sobe ao monte, como eles dizem, né, vendo as turbas. As turbas significavam a aglomeração de pessoas que vinham sempre ouvir Jesus, se aproximaram dele e nas palavras, né, naquele termo, no termo semítico, como eles usavam naquela linguagem aramaica, ele abriu a boca e começou a falar, né? E isso é muito bonito, porque era quando alguém abria a boca, ou eles remetiam a esse termo, era porque alguém ia falar com o coração para outros corações, e não apenas com a razão. Isso é muito bonito. E ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus começa por uma parábola não, por um termo que já nos chama a atenção, né? Pobres em espírito. Mas antes da gente entrar nessa frase, né, ou nessa fala de Jesus, e principalmente no termo, vamos olhar um pouco para esse contexto das bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, elas estão estruturadas em Mateus, em Lucas, mas muito melhor estruturada em Mateus, e muitos historiadores são unânimes, assim, em dizer, né, historiadores do cristianismo e do Novo Testamento, e é uma concordância unânime entre eles de que Jesus repetiu esse conteúdo do Sermão do Monte inúmeras vezes, né, ao longo de toda a caminhada, vamos assim, profética dele, nos 3 anos em que ele esteve conosco. E essa fala, né, essa primeira frase, né, esse primeiro versículo, ela trata
desse termo que é utilizado aqui, né, e estruturado aqui no Sermão do Monte, que são os bem-aventurados, né? Ele fala dos pobres em espírito e do reino dos céus, como ele já trata em outras parábolas. E a gente vai separadamente olhar cada um desses termos. Mas importante olhar que, mesmo tendo Jesus falado inúmeras vezes, e não foi só o caso do Sermão da Montanha, mas também como as próprias parábolas que nós viemos estudando, elas são repetidas inúmeras vezes, né? Não só entre as turbas, como diziam os evangelhos, né? Entre a multidão, mas também, em particular, com os apóstolos e com os amigos mais próximos de Jesus, aonde ele, inclusive, aprofundava, né, essas parábolas e esses textos, e essas falas dele, né? Mas eles, mesmo ele tendo repetido inúmeras vezes, esses mesmos historiadores, eles também afirmam que o Sermão do Monte, ela é não só uma compilação feita pelo Levi, né, que era o coletor de impostos, que depois foi ser chamado de Mateus, e que era Mateus, e também foi chamado pelas religiões como São Mateus, né, como a gente conhece, mas não só foi compilado por ele, mas também, ao longo desse tempo, né, ele foi registrando as falas de Jesus e as ideias e os ensinamentos principais. É importante a gente notar que ele teve presente nesse monte, né? Então, ele ia para esse monte, que não era nenhuma montanha, né? Era um monte pequeno, onde ele podia falar em maior distância, né, perto da cidade de Cafarnaum, e houve esse momento específico em que ele discutiu essas ideias mais profundamente do seu evangelho, do evangelho de Deus que ele estava vivendo, né, com esses discípulos e também com muitos seguidores daquela região. Então, aconteceu mesmo, olhando para esse aspecto mais histórico. E o que representa propriamente o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha? Ou as bem-aventuranças, como a gente fala. Emmanuel, que é uma das nossas maiores referências aqui pela psicografia, mais do que segura de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, ele afirma que o Sermão do Monte representa a plataforma do Cristo. E quando a gente vê plataforma, e ele, inclusive, nesse texto, né, vocês podem ler lá depois, ele faz uma relação metafórica muito com as próprias plataformas dos políticos, né, fazendo uma contraposição entre as plataformas de políticas humanas, né, que se inflamam na tentativa de dizer que vão transformar a nossa vida, em contraposição a essa plataforma moral, né, do Cristo, onde ali estão resumidas as propostas de transformação que Jesus propõe, de transformação e renovação de todo o planeta, né, sob uma perspectiva espiritual. Então, não é pouco, né? E no Sermão do Monte, Jesus teria exposto os princípios, né? Os princípios que fundamentariam, né? Os princípios fundamentais de toda a sua missão aqui no planeta, né? Como governador espiritual do planeta, que visava a iluminação de cada uma das consciências, pelo coração, como ele dizia, né? E então, por isso, muitos teólogos, né, eles enfrentavam dificuldades, ou enfrentam dificuldades, em lidar com o Sermão do Monte. Então, quando vocês pegarem algum livro de algum teólogo, ou ir para alguma teologia específica, né, até mesmo da Igreja Católica, tu acaba não focando tanto no Sermão do Monte, porque ali estão atribuídas dificuldades nessa relação com o que ele expõe como princípios vitais dessa transformação moral. Então, diversas vertentes do cristianismo, não é uma, nem duas religiões, mas diversas vertentes, elas preferem enfatizar esses aspectos mais dogmáticos, né, da religião, esse aspecto religioso do evangelho. E acaba por se afastar um pouco dessa declaração de princípios, né, por considerar ela utópica, acreditando que Jesus afirmou no Sermão do Monte
aquilo que ele afirmou é algo impraticável na Terra. Mas aí eu pergunto, né? Será que é impraticável mesmo? E como foi durante muito tempo olhado apenas e aprofundado, ou levemente aprofundado, os aspectos muito mais dogmáticos e toda essa estrutura religiosa criada ao redor, né, ou em volta dos ensinamentos do Cristo, não se olhou com profundidade e com esse olhar espiritual, e depois, ao longo do tempo, né, o Espiritismo veio trazer essa chave para nos ajudar a olhar com um pouco mais de profundidade. Mas vamos entrar, então, nesse aspecto dos bem-aventurados, para que a gente possa entender o que está envolvendo essa plataforma do Cristo, né? Os bem-aventurados, segundo Jesus, né, envolve viver o quê? De acordo com os valores do reino de Deus. E esses valores, frequentemente, eles contrastam com os valores do mundo, né? Que enfatizam o quê? O que os valores do mundo enfatizam para nós? Né? Ou melhor, o que as bem-aventurados enfatizam para nós? Em contraposição aos do mundo. A humildade, a justiça, a misericórdia, a pureza de coração e a pacificação. Essa é a estrutura das bem-aventuranças em termos de essência de valor, né? E isso contrasta completamente com aquilo que a gente vê no mundo. A competição, né? A guerra, a desconfiança, enfim. Então, as bem-aventuranças, elas nos ensinam, ou querem nos ensinar, que essa verdadeira felicidade proposta, né, pelo Cristo, e essas bênçãos, na verdade, que vêm de Deus, por meio dele, por meio dos seus propósitos, vem de uma vida alinhada com os princípios divinos, que pretende promover a paz, que pretende promover a justiça e que pretende promover o amor. Isso, né, nessa condição de bem-aventurança, vamos dizer assim, ela é acessível a todos nós. Tá? E isso foi deixado muito claramente por Jesus. As bem-aventuranças, ou essas condições, elas são acessíveis a cada um de nós, que buscam viver de acordo com esses ensinamentos dele, independente das circunstâncias externas que a gente vive. E é difícil, né? É desafiador. Mas elas, quando vividas ou quando exercitadas, elas começam a promover, a trazer a felicidade e a paz interior, que são os sinais das bênçãos de Deus. E por isso são os bem-aventurados, como ele fala. Porque quem está conectado a essas bênçãos de Deus, vinculado a essa paz interior, né, através dos ensinos de Jesus, eles começam a abrir uma conexão com o Pai. E abrindo essa conexão com o Pai, tudo mais fica facilitado. Né? E por isso Jesus disse que tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos concederá, ou ele concederá a ti. E muitas vezes a gente só olha os dois lados, né? O que pedirdes e que Deus considerará, né? Ou concederá. Mas a gente esquece de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. E quando nós pedimos em nome de alguém, nós pedimos através de tudo aquilo que envolve aquela pessoa, ou aquele ser, todos os valores que o envolvem, ou seja, todos os ensinamentos, que em Jesus não ficavam apenas nas palavras. Jesus foi a presença de tudo aquilo que ele falou. E por isso a gente dividiu, né? O Ocidente dividiu, o mundo dividiu a vida antes e depois dele. Então, uma filosofia e uma plataforma que minimamente a gente pode considerar e importar para nós e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa experiência, ela pode e deve ser a do Cristo. Mas, enfim, entendendo quem são os bem-aventurados,
né, como esses que estão conectados com os valores que o Cristo nos trouxe, para que assim nós possamos nos conectar com o coração de Deus, né? Os pobres de espírito, quem são eles? O que são os pobres de espírito? Porque quando a gente olha isso, começa até a confundir, né? Mas então, eu sou um bem-aventurado porque eu estou conectado com Deus, mas eu preciso ser pobre em espírito, ou em algumas traduções, pobres de espírito, né? Mas pobres de espírito, ou em espírito, aqui na tradução do Haroldo Dutra Dias, ela é uma expressão idiomática, semítica, né? O que é uma expressão? Como em todos os nossos estudos, nós olhamos para o aspecto cultural. E uma expressão idiomática semítica, ela define um contexto cultural, social e religioso daquela época, que envolvia os povos do Oriente, né? Muito especificamente aqui nesse estudo, dentro dos contextos do ensino de Jesus, né? Especificamente aqui no Sermão da Montanha, é na linguagem na linguagem que envolvia, que falava especificamente na linguagem hebraica e aramaica, né? Então, assim como toda linguagem, ela tem expressões idiomáticas, assim como a nossa, assim como qualquer um de qualquer estado, né, do país. E Jesus não fazia diferente quando ele trazia os seus ensinos. Então, a chave está em nós olharmos para esses aspectos culturais. Então, pobre em espírito é uma expressão idiomática, né? Assim como nós falamos algum termo, como, por exemplo, definir dinheiro como pila aqui no Rio Grande do Sul, né? De uma forma muito coloquial. Então, pobres em espírito se referia a essa maneira como eles falavam sobre a humildade de uma maneira geral. Então, nesse contexto semítico, essa expressão se referia a uma atitude de humildade e dependência de Deus. Era muito claro isso para eles na época. Então, quando Jesus abriu a boca, como Mateus fala no início das bem-aventuranças, e falou em pobres de espírito, rapidamente eles entenderam. E bem-aventurados os que são humildes e que se sentem dependentes de Deus. Não dependentes do mundo ou das coisas exteriores relacionadas ao mundo. Quando nós nos entregamos para a humildade e em humildade nós entendemos a nossa dependência com Deus, nós temos a nossa interdependência com os irmãos, mas com Deus é uma dependência. E toda revolta, todo aquele momento em que nós discordamos dessa dependência ou dessa relação de necessidade direta com Deus, a gente acaba entrando num processo de revolta e de dor, né? E é nesse contexto que Jesus começa, né, abre os seus ensinamentos em relação à plataforma. Então, a palavra pobre, especificamente, ela não se referia à pobreza material, mas sim à pobreza, no caso, desse orgulho, né? Um orgulho que tem que ser pobre e uma autossuficiência pobre, ou seja, nós precisamos empobrecer esse orgulho e essa autossuficiência que nós achamos que temos, né? E principalmente a partir dessa vida mais moderna e do renascentismo, toda a vida passou a ser o homem no centro, né? Onde, quando a religião, de uma maneira muito dogmática, como a gente falou, pretendia dominar o ser, as pessoas começaram a confundir isso, confundir a religião, né? Essa dominação, e acabaram entendendo que precisavam ser autossuficientes. E se a gente vai realmente se aprofundar nas nossas vidas e fazer uma reflexão, a gente percebe que nós não somos autossuficientes, né? Nós precisamos de Deus. Em algum momento, nós precisamos dele. E, na verdade, em todos os momentos. Mas, em alguns momentos, principalmente nos momentos de dor, é onde nós nos damos conta. Então, o ponto central aqui desse entendimento é que no hebraico e no aramaico, que eram essas línguas semíticas, né, nas quais o Jesus
provavelmente ensinou, ele alternava entre esses dois segundos históricos, os historiadores, segundo essas duas linguagens, essas duas línguas, né? Ser pobre, então, podia significar, e neste caso significava ser humilde. Né? Depois a gente vem, e a gente vai ler hoje aqui uma das interpretações de Emmanuel, e nos mostra que esse significado, além de poder ser, ele era um dos principais objetivos de Jesus quando falou essa frase. Então, ela pode e significava ser humilde e estar numa posição de necessidade espiritual. Reconhecendo, né, nos reconhecendo e reconhecendo a própria fraqueza e a necessidade da graça e da ajuda divina. Porque nós, sim, somos seres limitados quando nos achamos suficientemente conosco. Mas quando nós nos conectamos com a ajuda divina, com essa bênção de Deus, através não só dos ensinamentos de Jesus, mas de toda a verdade que é exposta e dividida em vários pedacinhos aqui para nós na Terra, nós entendemos que nós necessitamos dessa graça, que nós precisamos compreender as nossas limitações e entender que nós ultrapassaremos essas limitações e essas fraquezas quando nós nos conectamos com a divindade. Então, em essência, nessa linguagem, pobres em espírito eram aqueles ricos em humildade, né? Em contraposição a essa perspectiva que naturalmente a gente olha e diz, poxa, mas Jesus está dizendo que a gente tem que ser pobre em espírito ou pobre de espírito, né? E como que nós podemos olhar para essa perspectiva espiritual? Porque essa expressão, o que ela enfatiza? Uma atitude interior de humildade. E essa atitude interior de humildade representa o aspecto espiritual que nos reconhece, ou seja, que estabelece um reconhecimento da própria necessidade de Deus na nossa vida. E aqueles que são realmente pobres em espírito são aqueles que se veem necessitados diante de Deus e consciente dessas limitações e dependências da misericórdia. Mas muitas pessoas, né, confundem essa humildade com a subserviência e com a submissão. E é importante a gente olhar para esse aspecto, né, que é muito natural nós olharmos. Então, a gente pensa ou fala ou se refere a alguém num primeiro momento e confunde que essa pessoa é submissa, ela é humilde demais. Lembra que lá no início a gente estava falando sobre o contraste, né, com os valores do mundo. Então, quando a gente olha para esse mundo de competição, né, as pessoas olham para essa humildade como uma subserviência, como uma submissão. E, na verdade, né, no entanto, ser humilde não significa ser submisso a ninguém, nem obedecer cegamente a tudo o que dizem a nós, ou que nos dizem. Né? Humildade é, na verdade, nesse aspecto espiritual e real da nossa vida, é o reconhecimento verdadeiro de quem nós somos, de quais são os nossos valores, de quais são os nossos verdadeiros potenciais e como que nós podemos agir no mundo por meio desses potenciais, entendendo que a pessoa humilde, ela não tenta ser mais do que ela é, né? Ela tenta, né, ela não se coloca, na verdade, abaixo do seu valor real, né? Mesmo ela sabendo, ela não tenta ser quem ela é e, ao mesmo tempo, ela não se coloca abaixo desse valor. Então, ela busca encontrar um equilíbrio, sem exagero e sem limitações. E isso, obviamente, é um dos desafios nossos aqui na Terra, né? Porque nós ainda estamos muito imersos no orgulho, na vaidade, né, no egoísmo, e isso necessariamente nos leva para esses extremos. Nós temos ímpetos e exercícios desse processo de humildade, onde a gente busca reconhecer o nosso valor, seja por meio
de uma terapia, seja por meio da nossa reflexão religiosa e do exercício no trabalho, mas muitas vezes a gente acaba criando uma expectativa e uma interpretação equivocada dessa humildade. Então, de uma maneira geral, a gente costuma definir a humildade, né, como uma virtude essencial. Não, ela deve ser vista como uma virtude essencial espiritual, mas ela não deve estar conectada a critérios materiais. Então, isso é importante a gente olhar, ficar atento para isso, né? Porque a gente costuma definir a humildade, né, que necessariamente é uma virtude essencialmente espiritual, como, né, ou com base em critérios materiais. E tanto que a gente chega a ponto, né, de considerar alguém que não possui muitos bens materiais como humilde, né, que é um grande equívoco, porque existem pessoas, e vocês muito provavelmente já tenham vivido isso, tenham conhecido, com muitos recursos materiais que são extremamente humildes. Assim como há pessoas com pouquíssimos recursos, né, que são profundamente orgulhosas, profundamente orgulhosas. E isso tu vê nas esquinas, tu vê em lugares que tu imaginava em que não teria isso, como pessoas que vivem nas ruas, profundamente orgulhosas, né, que não aceitam, inclusive, ajuda. Então, humildade, ela é uma característica da identidade. E a identidade é muito importante, porque a identidade, ela é definida por valores, né? E ela não tem essa relação com a roupa que você usa, né? A roupa que nós usamos, o carro que a gente dirige, a classe social, né, de qualquer sociedade, não define esse aspecto da humildade. O que realmente define a humildade, por mais paradoxal que pareça, é a excelência, né? É a capacidade de entender que humildade é buscar a excelência divina, buscar a excelência desse silêncio divino que age em tudo que a gente olha aqui na Terra, em tudo que existe de belo, de bom e de transformador, né, e de realizador na nossa vida, de maneira extremamente silenciosa e humilde, que é a ação divina, está manifestada por meio da excelência. Olha para o sol, olha para a beleza das flores, da natureza, da manifestação produtiva da terra, no silêncio, quando ela colhe uma semente e tu rega ela, aquela terra, e tu cuida, e ela vem num silêncio absoluto, com uma capacidade profunda de nos nutrir e de nos transformar em seres capazes de viver a vida orgânica por meio dessa excelência de produtividade. Enfim, nós temos inúmeros exemplos dessa excelência divina expressa na natureza, expressa no nosso corpo físico, mas nós às vezes ignoramos ou questionamos, né, isso, ou interpretamos como algo muito distante. Mas sim, humildade, ao se conectar com essa excelência, ela entende que se entende como uma disposição para o aprendizado e para o aperfeiçoamento. Esse aprendizado e para o aperfeiçoamento constante, né? E só assim nós conseguimos buscar a excelência, porque a excelência é um processo e a humildade também é. Ela não é um fim, nós não chegamos a um fim totalmente excelente, né? É como alguns, eu gosto muito da filosofia que diz que nós vivemos num jogo infinito porque nós não sabemos quando é o fim. Mesmo e principalmente quando nós nos deparamos com a morte pela perspectiva espírita, que na verdade é um renascimento, nós entendemos que essa excelência passa por um processo de humildade, de aceitar essa troca de manifestação física para uma manifestação espiritual, e assim a gente vai transcendendo e nos transformando em seres melhores, não só ao desencarnar, quanto ao reencarnar.
Então, uma pessoa humilde, ela não ignora não só as suas habilidades, ela reconhece as suas competências e sabe como ela pode se destacar, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, quando nós nos desencarnarmos. E isso é muito importante nós entendermos, porque ao nos prepararmos para a humildade, nós estamos com a humildade, nós estamos nos preparando para as diversas manifestações que nós teremos, né, ao longo da nossa vida, não só nessa existência, mas na existência, nas outras existências no plano espiritual e também no plano físico. Então, ao mesmo tempo, ela também tem essa consciência de que nós precisamos buscar competências novas e buscar nos aprimorar o tempo inteiro. E por isso ela se conecta com esse termo da excelência, né? Então, nos mantendo abertos de mente, de corpo e de espírito, nós estaremos abertos para a humildade. Aberto para contato com pessoas novas, aberto à interação e ao aprendizado contínuo, abertos para reconhecer que nós podemos aprender com qualquer um, né, em qualquer momento, mesmo que aparentemente essa pessoa esteja distante da verdade, pelo seu orgulho, ou pelo seu egoísmo, ou pela sua vaidade, onde muitas vezes está refletindo o que nós mesmos somos, tá? Porque as pessoas são os reflexos nossos, nós nos refletimos uns nos outros, e por isso nós conseguimos nos aprender ao reconhecer nessa relação de humildade. Tá? Porque pensem bem, né? Quem aqui não teve uma experiência onde se inflamou demais ao acreditar que estava detentor de uma verdade, seja no trabalho, seja em casa, né? E se deu conta, ao arrefecer o coração, os sentimentos, as emoções, começa a perceber, e às vezes tu não admite exteriormente, né? Mas para ti, não tem como tu não admitir que tu poderia ter agido de uma maneira diferente, aberto e aceitado que tu não estava 100% certo, né? E isso é bem importante a gente entender e olhar para esse aspecto que tem uma dimensão na nossa vida maior do que a gente imagina. E quando a gente olha para a doutrina espírita, não é muito diferente, quando ela nos ensina, né, se vocês olharem no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai trabalhar também a expressão pobres de espírito, porque o que ele faz é, no Evangelho segundo o Espiritismo, condensar os principais temas morais que Cristo nos trouxe, e as bem-aventuranças não é diferente disso. Ele ratifica essa visão, né, do cristianismo redivivo, ou seja, de um cristianismo explicado na sua essência, pelos aspectos culturais e também principalmente pelos aspectos espirituais. Então, essa expressão pobres em espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, também ele vai trazer lá, né, em todas as passagens, ela é frequentemente associada à humildade, à ausência de orgulho e à abertura para o crescimento espiritual. Tá? Então, ele interpreta como os pobres em espírito como aqueles que são humildes, que não têm orgulho, que reconhecem a sua necessidade de aprimoramento. E esse aprimoramento, né, essa humildade, ela é vista como uma virtude essencial. Tá? E por isso Jesus começa com ela em primeiro lugar, tá? Por meio da humildade. E ele mostra ao nascer aqui na Terra, né? Quando ele nasce aonde, né? No meio dos animais, né? No meio, num coxo de animais, aonde os animais se alimentavam. Entende? O governador espiritual do planeta. Já mostrando que, independente dele saber do seu valor e da sua magnitude, né, ele já deu uma aula ao nascer dessa principal virtude. E é a que define esse progresso espiritual, né? Que esse progresso, ou essa virtude que busca esse progresso, a humildade, ela é a porta de entrada para o reino dos céus, que pode ser entendido aqui, e como a gente já vem estudando, principalmente nas parábolas, como esse estado de harmonia e de elevação espiritual,
que independe de onde se esteja, né? Seja encarnado, ou seja em outros planos desencarnados, seja em momentos de conflito, seja em momentos de aparente paz, aqui essa paz que a Terra nos oferece, mas a principal paz que Jesus vem nos oferecer é a do reino dos céus, que é esse estado de harmonia e de elevação espiritual que começa, né, como começa nas bem-aventuranças, com a nossa pobreza em espírito, ou seja, com a nossa riqueza em humildade, de reconhecimento das nossas forças, dos nossos potenciais e da nossa capacidade de aprender sempre e de entender que acima de nós, de todos nós, tem uma força chamada Deus, ou qualquer nome que você queira dar. E que por meio do Cristo, ele nos deu a reconhecer que há um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Pai justo, um pai, e por chamar de pai, ele apresenta a característica afetiva, emocional, que nos envolve nessa relação. E que nós, que sugerida muito fortemente por ele, podemos e devemos implementar isso na nossa vida, a começar pela nossa vida em sociedade, pela nossa vida em família, pelo nosso trabalho. E é nesse aspecto que aqui, principalmente nesse estudo que nós fazemos, sugerida pelo próprio Kardec, que nós implementemos isso na nossa vida prática, né? Então, qual é a aplicação dessa humildade e desse pobres, de ser pobres em espírito na vida prática, na vida, no nosso dia a dia, que é onde Jesus viveu falando e implementando isso, e exercitando isso. Porque em nenhum momento, exceto exceto alguns momentos onde ele passava pelas sinagogas, né, ou locais formalmente estabelecidos como lugares de conexão com Deus, ele mostrava que a conexão com Deus e dessa manifestação da pobreza em espírito se dava no dia a dia, no momento em que ele estava pescando com os seus discípulos, no momento em que ele estava caminhando e vivendo, seja a partilha de um pão, né, na mesa, seja no momento de um silenciar uma discussão infinitamente ignorante, muitas vezes, dos apóstolos, tentando encontrar quem era o maior entre eles, junto do Cristo. Então, Jesus vivia isso. E por isso o Evangelho, esse Evangelho redivivo, reinterpretado e ressignificado, ou melhor, trazendo a significação mais próxima que Jesus veio nos trazer através do Espiritismo, vem nos incitar, nos sugerir fortemente que nós apliquemos na vida prática. E viver ou ser pobre em espírito implica, né, uma abordagem de vida que valoriza essa humildade, a simplicidade e a abertura para aprender o crescimento espiritual em todas as relações, seja numa reunião no trabalho, seja no trânsito, ou seja almoçando, jantando ou tomando café da manhã em casa. E isso pode ser aplicado, como a gente falou, nas relações familiares, de amizade, nas relações de trabalho, e isso que promove o quê? Promove respeito, compreensão e cooperação. Diferente também de muito do que a vida de competição que a gente vive, né, sugere para nós. E isso muitas vezes acaba por nos trazer, em alguns contextos, né, principalmente de trabalho, a certos conflitos, inclusive interior. Será que eu devo ser cooperativo mesmo? Será que eu devo compreender? Será que eu devo respeitar? Muitas vezes isso passa pela cabeça da gente, né? Porque a gente é incitado e provocado a ser diferente disso. E Jesus vem dizer o contrário. Então, essa humildade, ela permite que nós reconhecemos nossos próprios erros. Tá? Ela permite e nos sugere que a gente aceite as críticas construtivas e que a gente esteja o tempo todo aberto ao aprendizado contínuo, né? Essencial para esse desenvolvimento pessoal e espiritual.
Não tem, isso é unânime, né? E hoje na psicologia, como a verdade ela está em todo lugar, né? Não está concentrada em um lugar só, né? A psicologia vem trazendo isso também de uma maneira muito explícita, já desde a década de 50 isso. Né? Essa transformação e esse crescimento se dá como chamado desenvolvimento pessoal, a começar pela humildade de reconhecer os próprios erros, né? Então, em resumo, essa expressão de maneira prática, pobres em espírito, ela guarda, ela congrega, ela encapsula uma filosofia de humildade, né? E essa filosofia de humildade tem, por essência, a dependência de Deus, né? E, além dessa dependência de Deus, a abertura ao crescimento espiritual, que são princípios, né, que são altamente valorizados, né, tanto nos ensinamentos de Jesus quanto na doutrina espírita. E a palavra dependência ela é forte, né, porque isso toca no nosso orgulho, toca na nossa vaidade, e muitas vezes a gente acha, como assim eu sou dependente de Deus? Muitas pessoas se perguntam, como assim dependente de Deus? Sim, nós somos dependentes de Deus. E é a humildade que vem fazer um confrontamento pacífico, né, com essa vaidade, esse orgulho que mora ainda dentro de nós. Do contrário, não estaríamos reencarnados aqui na condição em que nós estamos, se não precisássemos aprender isso, né? E eu queria trazer, para fechar esse entendimento, né, e não podia deixar de recorrer ao Emmanuel, né, porque a gente está aqui sobre ombros de gigantes, né, instruídos e orientados por essa psicografia magnífica do Chico Xavier, e Emmanuel, para mim, e também acho que para muitos aqui, é uma referência não só na interpretação do Evangelho, mas também na forma como ele nos orienta de maneira firme, né? Ele é um espírito que traz uma uma educação firme, né? Porque a gente precisa, ainda na condição que nós nos encontramos, mas também muito acolhedora, e nos abre a visão para esses aspectos essenciais que o Cristo vem nos trazer. E eu queria ler aqui para vocês, ler e trazer alguns aspectos do que a gente já falou, sintetizando toda essa reflexão que nós trouxemos aqui para a gente, na sequência, né, conversar um pouco mais sobre isso, mas que sintetiza com palavras muito melhores, apropriadas e direcionadas do que as minhas, né? E que a gente pode aqui, né, também ir levantando alguns aspectos que eu ainda não consegui trazer. E esse trecho, ou melhor, esse capítulo, esse texto que eu estou trazendo, ele está num capítulo do livro Vida e Caminho, tá? E que ele intitula Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, ele usa nessa tradução, na tradução da época, que era da Bíblia de Jerusalém, era pobres de espírito, mas é a mesma coisa, tá? É só uma tradução. Então, Emmanuel começa assim: quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, ou em espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O que é isso? O espírito e a vida. Esse espírito e a vida em conexão com o Pai, ou seja, por meio da humildade que nos conecta a essa dependência e gera a vida. Como ele dizia, que ele era a videira, né, que estava conectada ao grande cultivador, que é a Deus, e ele, como a videira em nós, como esses galhos, ele vertendo a vida que vem de Deus, nos transformava em espírito e vida, né? E o Divino Mestre, ele vai dizendo que, ante essa dominação da iniquidade, ou seja, da maldade no mundo, ele honrava, acima de tudo, a humildade, a disciplina e a tolerância. Três aspectos, ou alicerces, ou colunas, enfim, como vocês queiram interpretar, que são a base
dessa relação, né, com o mestre, a humildade, a disciplina e a tolerância. Então, ele louvando os corações sinceros e simples, ele exaltava os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam ou que lançam, né, para fora, para longe de si mesmos, um manto enganoso da verdade. Os que olvidam, que esquecem, né, o orgulho cristalizado. Os que se afastam de caprichos tirânicos. Os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material. Olha como ele trata isso. A coroa do estímulo no imediatismo da luta material. Ele fala bonito que é envolver o próprio ego, né, nessa luta material. Os que renunciam à felicidade própria, e aqui está muito vinculado a espíritos que já estão mais em um processo de evolução maior, mas também a todos aqueles que já se investiram como alguém que ama verdadeiramente, né? Aprende a renunciar à felicidade própria, a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas. Quantos pais, quantas mães, quantos cônjuges não renunciam muitas vezes a muitas coisas para ver uma alegria comum entre os seus familiares? Ou quantos chefes, muitas pessoas responsáveis, empreendedores, sim, que renunciam a muitas coisas para que possam, numa grande parte dessas, ou dessa micro-sociedade que eles criam, tenham também a possibilidade de desfrutar na fraternidade outras alegrias, mesmo junto, mesmo com elementos materiais. E ele continua, os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação, nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns. No santuário doméstico ou na vida social, e que se apagam, a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Ou seja, é uma consciência de ser alguém que está conectado a uma fonte maior e por isso consegue se apagar, entre aspas, em determinados momentos, para que o bem comum se estabeleça. E ele finaliza dizendo que aquele, assim, que souber fazer-se pequenino, como o próprio Jesus falou, né? Embora seja grande de conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e de egoísmo, pobre de astúcia e de maldade. Será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas, ou seja, dessa harmonia e dessa relação com Deus, né, contínua e abundante na terra e no reino celestial desde agora. Então, Emmanuel traz uma reflexão assim belíssima a respeito dessa bem-aventurança, né? E que sintetiza um pouco do que a gente falou aqui, e esse era o estímulo, ou esse era a reflexão que eu queria trazer para nós hoje, porque as bem-aventuranças, como todo o ensinamento do Cristo, ela é imortal, né? Como ele mesmo disse, tudo que há na terra passará, mas que as palavras deles não passariam, porque a gente levaria para a nossa vida eterna. E hoje, mais do que nunca, talvez, na condição em que a gente vive, não só por essa competitividade, mas também por essa vida acelerada em que a gente vive, de busca de um conhecimento que não somos capazes de reter unicamente na nossa mente. Às vezes a gente esquece desse elemento principal, basilar, dessa filosofia moral que o Cristo nos trouxe, ou dessa plataforma de transformação e de transcendência que são as bem-aventuranças, que começa pela humildade de saber que nós precisamos viver muito mais em cooperação, em colaboração, em harmonia, em fraternidade, do que competição, guerra
ou briga de egos, né? Era isso, meus irmãos. Essas eram as reflexões que eu queria trazer para todos nós hoje, e quero abrir aqui para a gente conversar sobre isso, né? Ouvir de vocês se faz sentido ou se vocês têm alguma visão diferente a respeito disso. Olha, por favor, mais uma vez, o que eu não havia entendido lendo a Bíblia, o Evangelho, você conseguiu me esclarecer. Eu tinha uma ideia completamente avessa do que realmente é. Olha, parabéns, foi muito esclarecedor. Muito, muito, muito. Obrigado por eu estar presente nessa aula. Legal, Renato, obrigado. Clésia, levantou a mão. Pode falar. Vão levantando a mão aí para que eu possa botar na fila aqui, e a gente vai indo. A Clésia levantou a mão. Pode falar, Clésia. Eu acho que o teu áudio está fechado, Clésia. Será que ela clicou sem querer? Bom, vamos passar para o próximo. Rosa, pode falar. Depois a Clésia, quando ela conseguir abrir o áudio, ela volta. Bom, eu anotei muitas coisas que tu ia falando e eu estava já para mim depois eternizar bem, né, no aprendizado, porque essa passagem é uma passagem muito importante, que a gente sempre fica, né, todos nós aqui na Terra, como somos muito materialista, a gente pensa assim, pobre de espírito, né? Ah, como assim você é pobre, né? De espírito, porque todo mundo tem uma noção de pobreza, como que não tenha dinheiro, não tenha roupa, não tenha uma casa, né? As pessoas são pobres, e isso aí é uma noção que todos nós aqui na Terra tem um pouco, né? Mesmo nós que estamos espíritas, que agora a gente está aprendendo essa parte, né, de o que é pobre em espírito, porque essa palavra pobreza é uma coisa que fica bem forte, eu acho que em todas as pessoas, sabe? E elas têm essa noção pobre. Ai, mas como que eu vou ser pobre de espírito? Não, eu tenho que ser rico em espírito. Porque a noção do pobre para rico é essa que nós temos aqui, né? Do discernimento de lá e cá. E hoje tu explicou muito bem que era uma coisa que muitas coisas aqui que eu não entendia realmente. Eu sabia que pobre de espírito era bom ser, porque nós ia entrar no reino dos céus, dentro da humildade com Deus, né? Mas foi muito assim, ó, eu anotei um monte de coisa que eu não sei nem, assim, que, é uma excelência, assim, sabe, de Deus, de tudo que a gente, olhar para toda a natureza, né. Isso aí é uma humildade, porque a gente se sente, realmente aquilo que tu estava falando, humilde perante toda essa criação que ele nos colocou, né. Essa humildade, porque a gente depende dele. Mal comparando, nós somos humildes esperando perante os nossos pais, que nos fizeram aqui, né, porque a gente tem que depender deles, que nem tu falou, somos dependente de Deus, né. E aqui nós estamos dependente dos pais até uma certa, idade, depois a gente vai para a vida, porque a gente aprendeu tudo, né. Mas Deus está sempre nos ensinando e nos mostrando o caminho, e a gente tem que estar sempre com ele, né. E eu entendi bem, assim, nessa parte que a humildade é estar com ele, dependendo dele, acreditando nele, sabendo que ele vai estar sempre nos suprindo com aquilo que a gente precisa em qualquer momento, até no momento ruim da nossa vida, que a gente está passando coisas porque é resgate, que a gente aprende, sabe que aqui no espiritismo a gente entende essa parte, tem muitas pessoas que não sabem, e daí sofrem mais com isso, né, por que que eu estou passando certas coisas, que isso é injustiça comigo, porque não sabe que existe outra vida, que por que está resgatando. As pessoas se revoltam mais quando tem uma situação assim, né.
Mas Sim. eu, assim, ó, foi muito bem explanado, foi muito bem explicado, como sempre, né, Juliano? Eu adoro vir aqui escutar tu falar sobre o evangelho, porque tu tá tirando, assim, tira as nossas dúvidas, a gente entende melhor e a gente vai para a vida entendendo mais isso agora. Tu entende? Sim. Muito mesmo, muito mesmo. Muito obrigada. Eu não vou falar tanto aqui porque dá espaço para os outros falarem também. Obrigada, Juliano. Obrigado, Rosa. Eu Obrigado que pela agradeço. reflexão. Vamos ver se a Clésia consegue falar agora. Vamos ver se eu vou conseguir. Bom dia. Bom Tá me dia, deu ouvindo? certo. Perfeitamente. Então, eu quero agradecer por essa aula. Eu sou novinha ainda, estou aprendendo. E um bom dia a todos, muito obrigado. Fique com Deus. A gente está sempre junto. Que assim Tchau. seja. Obrigado pela participação, viu? Tchau, Eu tchau. agradeço. Estamos aprendendo o tempo todo, todos nós. O Exato, tempo todo. exatamente. Cleia, levantou a mão também, por favor. Completando, né, a fala da Rosa ali, bem colocada, né? É um trabalho. Primeiro, estudo, né? Estudo é a gente aprender a ler, aprender a interpretar, aprender a conhecer a nossa linguagem, né? Então, isso que a gente traz, que esclarece aí, que essa parte do pobre de espírito, né? Tem até muito mais coisas além disso, né? Se a Sim, gente for ir a fundo da interpretação das palavras, das origens, né? E isso já é um ponto de humildade. Quando tu consegue perceber-se, né? E abrir o teu pensamento, o teu olhar, porque não é exatamente só aquilo que aquela palavra tem para dizer, né? E por isso que a gente sempre tem que buscar, né, a abertura, né, do nosso olhar, da nossa escuta, a tudo que a gente recebe de informação, seja com relação, né, a textos, toda forma de linguagem, né? Então a gente, por preguiça, um dos trabalhos de humildade, a gente aceita o que a gente de primeiro vê, o de que primeiro lê, o de que primeiro escuta e interpreta, né? Então a gente se esforça a lapidar, né, esse sentimento de preguiça, e quando a gente for fazer o evangelho, for fazer uma leitura, e aí isso, claro, se estende a tudo, aqui a gente está específico para o evangelho segundo Jesus, é a gente ir um pouquinho além do que a gente, né? Mesmo que a gente não tenha propriedade, que a gente não tenha tanto conhecimento, mas a gente consegue dar um passo, porque dentro de nós está o conhecimento, né? Então, como tu disse, a gente tem que sair dessa matéria, né? Exatamente, quando a gente fala pobre de espírito, exatamente na palavra, um pobre, né? A gente está ali somente preso à matéria, né? O que eu conheço agora, nesse momento, né? E que fez tanto sentido naquela época. sim, Olha como é, né? A nossa caminhada, né? Comunicativa. Então, e esse silêncio, gente, é tão importante, e aí a humildade é que vai te ajudar a olhar os teus sentimentos, né, que não permitem fazer esse silêncio, né? E aí está a humildade, né? A gente precisa ter esse silêncio para poder sentir, né, o que está em todo o nosso entorno, o que esse planeta tem para nos dar, para a gente poder ter, né, a sabedoria de continuar em frente, sendo dependente de Deus, né, humildemente. sim. Né? Legal. Obrigado por complementar, Cleia. Bonitas palavras. Vitor, levantaste a mão, por favor.
a gente vê muitas pessoas falando que é pobre de espírito, né? Ah, esse coitado é um pobre de espírito. E eu pensava assim, eu sabia que pobre de espírito não era uma coisa ruim, né? Mas essa explicação que tu deu agora, aí a gente vê mesmo o que é uma pessoa pobre de espírito, né? E aí eu vejo que eu tô patinando mesmo, né, ainda, né? Essa aí, tu disse agora aí que eu sabia desse negócio, né, do pobre de espírito, mas agora com essa explicação que tu deu, olha, eu acho que eu tô gatinhando mesmo, sabe? Bah, uma explicação, assim, maravilhosa, sabe? Então, a cada dia que a gente aprende uma coisa, a gente vai começar a lutar contra aquilo ali, né? Ou com a gente mesmo, né? Porque é esse que é o objetivo que Deus e Jesus querem, né? Que a gente melhore a cada dia, né? E essa tua explicação aí, olha, queixo caído aqui com o Vitor Hugo. Ele vai ter tem muito para pelear, mas eu acho que eu estou no caminho certo. A cada dia aprendendo um pouquinho mais, né? A gente vai indo para voltar noutra vida devendo um pouquinho menos, né? Então, vamos à luta. Uma excelente aula, maravilhosa, né? Como sempre. Muito obrigado Obrigado, por essa obrigado aula, tu, Vitor. Juliano. Muito obrigado. Obrigado por Obrigado. compartilhar aí tua reflexão. Elizabeth, por favor. Bom dia para todos. Dia. Juliano, assim, agradecer sempre por todas essas palavras que tu traz para nós no Evangelho, né? Que mesmo às vezes não estando ao vivo, algumas vezes a gente assistia depois, né? Mas essa interpretação que tu nos trouxeste me veio assim uma ligação muito forte com essa, quando tu falasse da dependência, né? E aí, como se fosse um clique, me veio à mente a nossa humildade de ser dependente, de entender que somos dependentes do Criador, porque como filhos deles, nós temos a fagulha divina dentro de nós, no nosso coração. E essa ligação nos faz sermos dependentes dessa fonte maior, né? Sim. E eu acho que quando reconhecemos que somos no espírito pertencentes a essa criação maior, é que nós temos essa consciência de ser dependentes e, ao mesmo tempo, termos essa humildade, a compaixão, né? O desenvolver como espírito para chegar até onde todo o espírito quer chegar, né? Na sua perfeição. Então, eu acho que essa caminhada de reconhecimento, como a Cléia falou também, o estudo é fundamental, porque quando a gente não busca, a gente não consegue abrir a mente, o coração para tantas coisas que vão nos acontecendo no dia a dia e até a gente poder entender, aceitar e, às vezes, mudar nossas condutas, né? Sim. Perante nós e perante quem está no nosso lado. Então, eu acho que essa dependência, essa certeza que nós podemos estar sempre conectados com esse Criador, é isso que nos move, é isso que nos dá força e é isso que consegue que a gente possa desenvolver cada vez mais como espírito e evoluir, né? Evoluir na nossa frequência, nas nossas vibrações, e com isso a gente consegue arrastar todos que estão ao nosso redor, porque à medida que um vibra positivamente, nós estamos levando um monte de seres junto conosco, vibrando nessa mesma frequência. Então, eu achei maravilhoso, e eu não sei, me veio essa conexão, quando falasse na dependência, me veio essa conexão, claro, nós somos dependentes, por sermos
da mesma fonte criadora, nós estamos interligados, somos todos um. Exatamente. Né? Então, muita gratidão, foi muito bom. E assim, com tudo que os outros também colocaram, uma coisa complementa a outra. Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Cada um contribuindo com alguma coisa, e assim a gente pode aprimorar, né? Aprimorar e melhorar o nosso planeta, a nossa convivência, e ajudar essa evolução toda e essa transição toda do nosso planeta para cada vez melhor. Obrigada. Muito Estava com obrigado. saudade de todos. Que assim Estávamos com saudade seja. de todos. Nós também estamos com saudade de vocês. Muito boa a colocação. E aqui também a Paula também complementou, falando uma dependência que liberta para algo maior. Achei muito bonita essa frase também. E essa conexão que tu fez com a centelha divina é fantástica, né? É muito bonito mesmo. Cristina, por favor, levantaste a mão. Bom dia a todos. Bom dia. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas vamos ver se eu entendi na linha certa. Em relação à humildade, nós somos parte do todo e somos, digamos assim, fazendo uma analogia, a gente é grãozinho de areia. E grãozinho de areia só vira praia se juntar. A gente, infelizmente, até felizmente em alguns sentidos, no mundo material, a gente foca numa competição com o outro, que tem que competir para ser melhor com o outro. E eu entendo que a nossa competição, a maior competição é com a gente mesmo. A gente tem que competir com a gente de hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor que hoje, e seguir no crescimento, olhando para dentro, mas não no sentido de egoísmo, no que a gente pode melhorar para agregar grãozinho de areia. Não sei se, como eu cheguei atrasada, né? Estou dando a minha opinião no meu entendimento, se está certo. A humildade de ser pequeno, de entender o tamanho que ocupa de um grãozinho de areia na imensidão do mundo, mas ao mesmo tempo é parte. Um grãozinho de areia faz diferença, então tu tem que estar com todo para ser completo. Excelente. E agradecer pela aula. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado, Cristina. Excelente metáfora. Uma excelente metáfora. Acho que tem tudo a ver com o entendimento da humildade, né? Lindo mesmo. Mais alguém quer compartilhar sua reflexão? Sua concordância, sua discordância? Também dá para discordar, viu? Mas, enfim, as bem-aventuranças serão as nossas próximas conversas aqui, os nossos próximos encontros vão transitar aqui em torno desse universo das bem-aventuranças, que ao todo são 9, né? Mas a gente vai olhar os 10 aspectos que ele traz também, finalizando com a síntese que ele faz em relação a essas bem-aventuranças no Evangelho de Mateus. E fica aqui agora, após ouvir vocês, e principalmente o que a Cléia falou, Cléia, nós já vamos fechar quase 3 anos desse momento de estudo aqui, né? E eu queria fazer uma enquete, já que estamos aqui com 22 pessoas, né? Eu queria fazer uma enquete e entender com vocês se faria sentido, em algum momento, além desses momentos aqui de estudo, a gente está querendo também promover o que é comumente encontrado em outras casas espíritas, chamada NEP, ou Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, ou de Práticas do Evangelho, que seria um momento de reflexão, um momento de estudo mesmo, onde cada um traria ou faria parte de um pedaço desse estudo que a gente acaba sintetizando aqui. Depois eu vou compartilhar, vou querer criar um grupo
para a gente validar isso. Mas eu já queria ouvir de vocês, né, o quanto isso, em algum momento, poderia, né, fazer sentido para vocês, para que a gente fizesse realmente um grupo de estudo, porque aqui, esse momento é um momento de encontro, de conversa a respeito de algo que eu acabo trazendo sintetizado para vocês, né, mas que é a coletânea de vários textos, de vários livros, e que nós poderíamos fazer isso em conjunto também, né, independente desse momento. Então, aqui eu estou, na verdade, fazendo realmente uma avaliação com todos aqui, que se pretendem ou não, e aí nós poderíamos, em algum momento, aí no tempo e no espaço, eleger esse dia, e nós nos encontraríamos online mesmo, para poder fazer esse estudo. Não sei o que vocês acham. Oi, Juliano. Eu acho ótimo. Eu acho que a gente teria que ter já isso na nossa casa, né? Uhum. Apesar que foi andando depois da pandemia desse modo que está acontecendo, né? Mas a gente tinha antigamente só a reforma íntima, que já é muito importante, claro, né? Mas o estudo, realmente, a gente precisa. Acho que tudo que é casa espírita, espiritualista, tem que ter estudo, continuar um estudo, sabe? Porque não é só a gente ficar ali. Claro, é isso que tu está fazendo aqui para nós, é um estudo, né? Sobre o evangelho todo, porque a gente não tem isso muito. E a casa espírita, qualquer casa espírita, tem que ter um estudo, né? Até eu acho que também faltava ali dentro da nossa casa evangelização, né? Para jovem e para criança. Esse é um tema que a gente, inclusive, vai abrir agora publicamente, né? A gente já compartilhou em alguns grupos. Nós já, no próximo brechó, agora do dia 13, a gente vai compartilhar com todos de uma maneira, né, agora geral. A gente já está formando esse Oficial. grupo, oficialmente, né? Nós já criamos esse grupo. Esse Que grupo bom. está em preparação, inclusive nós tivemos um encontro de preparação, né, e de formação lá na casa no último sábado. Semana que vem nós teremos um outro encontro numa casa que está nos ajudando, e a ideia é começar já a atender algumas famílias em modo experimental a partir de agosto, já, a evangelização. Então, a gente está ainda, como a gente está, como eu disse, num modelo ainda experimental, analisando, porque somos poucos ainda, né? A Cléia faz parte desse Que grupo. ótimo. Mas a gente vai trazendo novidades aqui, aos pouquinhos, né, Cléia? Outra coisa, Juliano, eu sinto muita falta, assim, é bom a gente estar falando aqui também, né, que a gente está acostumando, porque foi uma coisa que teve que renovar, né, para começar o trabalho de novo na sociedade depois da pandemia. Mas eu sinto muita falta também do encontro de nós, assim, pessoalmente, sabe? Dentro da casa. Assim, fazer um estudo, talvez até um presencial e o outro online, ou ser gravado, e depois as pessoas poderem assistir quem não pôde ir também, sabe? Sim. Essa parte eu também acho bem importante, assim, que agora a gente virou tudo online, né? A gente conversa, tá aqui se falando, se vendo e tal. Inclusive ali na casa, não sei se tu é desse tempo, que quando a gente ia no dia da reforma íntima, que não era todas sábado, era sábado de manhã, e era um sábado sim, um sábado não. E daí tinha um cafezinho, a gente fazia um intervalo, conversava, sabe? Era tão bom aquilo. Eu gostava muito. Lembro sim. E a ideia é realmente tentar, né, tornar, aos pouquinhos, promover esses espaços, né? Porque a gente já vem, eu acho que foi uma grande evolução, já é uma grande evolução para casa, esses momentos, não só da reforma íntima, que já tem aí uma força dentro da casa muito forte, e esse estudo do Evangelho também pode vir a agregar a gente fazer isso de forma sistematizada, com a metodologia que, por exemplo, eu utilizo aqui para trazer para vocês, para que todo mundo aprenda a utilizar essa metodologia, mas nós, como grupo, dentro da casa mesmo, né? E aí, tanto online quanto presencial, e aí é uma questão da gente avaliar o melhor formato. Mas eu primeiro queria entender, né, de maneira que tudo tem que começar como uma sementinha, né? Como o grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda. Então, essa é a sementinha que a gente está querendo avaliar. Mas deixa eu ouvir a Cléia. A Cléia levantou a mão ali. Pode falar, Cléia. Oi, o que a Rosa falou é a Clésia, né?
Que vocês duas levantaram a mão. A Clésia e a Cleia. Mas... É o que eu queria comentar, eu estava pensando isso que a Rosa falou. Antigamente a gente tinha, mais atrás, no caso, lógico, começamos em João Pedro, nós tínhamos essa reunião presencial, e era muito bom cada um expor o que sentia, o que deveria acontecer, e encontro pessoal, eu acho que é muito mais aconchegante do que áudio. Que legal. Assim, eu concordo com a Rosa. Deveríamos fazer presencial. Legal. Tirar um dia na semana, um sábado, sei lá. Quem pudesse ir, daí comparecia. Gratidão, Rosa. Só uma parte. Até uma só vez uma por parte. mês. Poderia ser para não ficar todos os sábados, né? Porque as pessoas não têm tanto tempo, agora estão acostumadas com online, né? Desculpa, Renato, que eu te atrapalhei. Clésia e Cleia, já ficou... Agora, pergunta para a Cleia o nome da irmã da Cleia. Fala, Cleia. Não. Eu tenho uma irmã gêmea e o nome dela é Clélia. Olha! Sabe, claro que nomes parecidos, né, requer que uma vai não ter o nome citado em casa, né? Então eu sou a Mana. Mas eu queria contribuir, assim, o núcleo de estudo, né? Então, realmente, né? Apesar da gente ser uma casa espiritualista, né? A gente tem a nossa base como estudo, né, que o Kardec trouxe. Essa é a base do espírita, do espiritismo, desse caminho que acho que o espírita se diferencia, né, em aceitar a reencarnação, né, saber que a gente tem a oportunidade, sim, né, de melhorar a cada dia, melhorar a cada vida. E então o estudo é o que te traz essa prática, né? E principalmente escutar o outro, né? Que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa estar em coletivo e escutar o outro. E estudar realmente com essas percepções, e é isso que eu digo, o estudo sempre vai trazer aquilo que já está dentro de ti, né? Então, tem sementinhas, né, Juliano, que estão lá, que precisam ser aprimoradas e elas precisam só de mais uma gotinha, né? Como o Emmanuel fala ali, né? Eu fiquei pensando no Emmanuel falando no texto dele, um regadorzinho, né? Em cada emoções, em cada sentimento nosso que a gente tem que aprimorar ali as gotinhas do evangelho, né? Para a gente ir melhorando, né? E sim, deixar essa sementinha florescer. Então, o estudo vai fazer isso. Eu acho importantíssimo, achei a ótima ideia, porque aqui a gente está dentro de trazer a parábola, né, a mensagem de Jesus, mas ainda a gente não vai além, né? E o estudo nos dá essa oportunidade de ir além, né, num grupo, trazendo essas várias ideias e percepções e reflexões, né? Eu acho que é importantíssimo. A gente dá, como o Volney diz, a gente dá um salto quântico quando a gente faz isso. Vai ser uma grande oportunidade. Exatamente. Boa. Perfeita colocação, Cleia. E é justamente isso. Nós podemos de compartilhar a profundidade que é a pesquisa em volta desse manancial de conteúdo que a gente tem disponível aí em várias literaturas, né? E poder fazer isso em conjunto dividindo, fazendo isso hibridamente mesmo, né? Pode ser um encontro presencial, um online, e mesmo quando tiver presencial, ter esse espaço online para que todos possam falar. Mas deixa eu dar a palavra aqui para que o Vitor e a Paula tinham levantado a mão. Pode falar, Vitor, levantou primeiro. Eu não tive o prazer ainda de fazer como era antigamente, né? Porque eu não ia, né? Era meio rebelde, né? Nessa época. Mas eu acho que deve ser que é muito bom assim a gente se reunir, assim, todo mundo assim, fazer aquela roda, assim, sabe? Porque é muito bom, sabe? Agora que eu tô, se eu chorar, vocês não dão bola.
Aí eu choro junto, Vitor. Se tu Agora, chorar, eu choro junto. as quartas-feiras que eu estou indo trabalhar é uma emoção muito grande para mim, sabe? Que coisa A boa. gente se reunir, nós ali, todos ali, né? E é uma emoção assim que, olha, difícil de falar, sabe? Sim, E também os encontros que tem nos brechó, né? A gente escutar a palestra lá quando vai tomar passe, tudo é bom, sabe? Para mim, tudo me agrega. E eu acho que tivesse um encontro assim, presencial, eu acho que seria maravilhoso também, né? Para a legal, gente, né? Uma vez por mês, lá, alguma. Mas hoje, Quando nós fizemos aquele encontro, quando eu estava no estudo, foi uma coisa muito boa, né? legal, A gente ficou conversando lá, acho que mais de 3 horas, eu legal. acho, né? Não, bom Tu até saber. esquece, assim, da vida, né? De ter que vir embora para casa, ao menos no meu caso, né? Sim, E eu achava que seria bom isso aí, legal. a gente ter um encontro, assim, todo mundo tete a tete, né? Aquela rodinha assim, porque aí a pessoa que está, vamos dizer assim, o principal, vamos falar, sabe? Dirigir o que está dirigindo, ele está falando ali, mas aí tu já pode dizer uma coisa, já pode, o outro já diz também, outro, então fica aquela coisa gostosa assim, daquela conversa boa, né? Que é uma conversa boa, né? Com certeza. Então, uma energia boa, assim, todo mundo passando aquela energia boa um para o outro, né? Eu acho que seria bom. Seria Legal, maravilhoso a gente poder fazer um encontro assim, sabe? bacana. Bom saber. A Paula também tinha levantado a mão. Queria falar, Paula? Não, e na verdade tu acabou falando depois, eu ia falar sobre a questão de poder ser de forma híbrida, né? Tanto quando tivesse presencial, pudesse ser gravado, até porque não sei se tem pessoas de outras cidades aqui que não poderiam comparecer presencialmente, mas aí poderiam acompanhar o estudo sempre sem perder, né? Se tivesse online ao mesmo tempo. Sim. Mas aí tu já tinha acabado de falar e por isso que eu baixei a mão. Ah, legal. Não, é isso mesmo. A ideia realmente é manter o online conectado, e aí quem não puder estar presencial vai estar conectado no online, e a gente vai mediando e trazendo, também pensando aqui um pouco da fala do Vitor. A ideia desse estudo, ele é justamente não sair desse modelo, né, do que está acontecendo agora, que só tem um momento final onde a gente rebate. Aí, tanto que esse tipo de estudo, ele vai ter uma metodologia onde todos precisam participar, né, devem participar de alguma maneira com a sua opinião, enfim, mas de uma maneira bem aprofundada, e aí trazendo alguns elementos. Depois eu posso compartilhar bem essa metodologia, mas pode acontecer momentos em que a gente vai ficar numa frase do Jesus 2 semanas, 3 semanas falando, sabe? 2, 3 encontros falando, aprofundando a partir dessa perspectiva, que às vezes a gente chega aqui e resume em 15 minutos, né? E que depois se torna um ensinamento mais formatado. E realmente, mas o principal é ir além da conexão apenas cognitiva e da inteligência. É justamente fazer o que a gente está fazendo aqui, conectar os corações cada vez mais ao redor, né, orbitando o coração de Jesus e do nosso Pai. Cleia, por favor. Falou a minha fala, Juliano. Ah, desculpa. Aí, ó. Mas Não combinamos. combinamos. Mas Tá todo mundo sintonizado. sim, completo, né, que é exatamente isso que tu falou. Não ficar só na inteligência. Por quê? Porque, e principalmente, né, a chamada do estudo do Evangelho, né? A chamada do estudo de Jesus. Porque aqui nós estamos médiums, né? Conectados aqui de coração, né? Não somos só simples alunos, né? Somos médiums. Então, essa a importância do estudo, porque nós precisamos estudar para colocar em prática conosco e com aqueles que a gente está atendendo e com aqueles que a gente está recebendo na casa de João Pedro. Porque essa, e sinto, né, cada vez mais, acho que esse ano
parece que a espiritualidade está nos chamando mais ainda, né, para Jesus. Então, nós precisamos, como, né, médiuns da casa de João Pedro, cada vez mais sentir Jesus em nós, para que a gente possa ecoar mais das paredes, né? Que a gente possa, nesses consulentes, nesses visitantes da casa, sentir um pouquinho, né, desse ar, né, chamado Jesus, que a gente precisa respirar. Então, eu acho que além da gente se comprometer com o estudo, além da gente usar a inteligência, né, que é isso que o estudo nos requer, né, trabalhar, isso é uma prática, né, nossa sociedade não é ensinada a pensar, né, então é uma prática muito legal, mas principalmente, né, saber que a gente é médium e que a gente vai estar, né, cada vez mais entoando, né, saindo do nosso cardíaco a mensagem de Jesus. Legal, legal, é isso aí. Então tá, gente, fiquei muito feliz com a escolha de vocês, enfim, de me fazer conectado com esse desejo também de vocês. E eu vou agora, com essa manifestação, a gente vai aos pouquinhos promovendo uma formatação de dia, um calendário em que a gente possa conjugar, porque tem outras atividades em que a gente possa, talvez nesse mesmo dia, alternar esse estudo, né? E aí eu vou compartilhando com vocês, não só nos grupos, mas também aqui no dia da aula, no dia do estudo, para a gente poder ver como que faz aí. Talvez até o final, ainda nesse semestre, a gente consiga promover já esse primeiro encontro, tá? Bom, chegamos ao final, já são 11 horas. Quero agradecer mais uma vez vocês. É uma gratidão enorme para mim estar aqui, né? E vocês confiarem a este momento, aos ouvidos e à paciência, né? E espero que a gente possa estar aí juntos no próximo encontro, tá bem? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Obrigado. Beijo no coração de Juliano. vocês. Bom dia Beijo a para todos. todos. Bom final de semana a Obrigado. todos. Obrigada. Bom fim de. Feliz dia do amigo. Feliz dia. Feliz do amigo. Feliz dia do amigo. Feliz dia do amigo. Que seja. A vocês todos também, não sabia que era dia do Abração. amigo. Fique com Deus. Todo mundo.